Vamos em Gênesis, irmãos, capítulo 12, momento da palavra de Deus. Momento que devemos ter com muito temor ao Senhor, para que realmente Ele possa nos agraciar pela sua palavra. O momento da palavra sempre é crucial para nós. Uma palavra dita aqui, irmãos, e aplicada pelo Espírito Santo, pode mudar a sua vida para sempre. Você crê nisso, meu amado? Então, nos deparemos com o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, com muito temor agora, e que Deus seja gracioso conosco mais uma vez. Capítulo 12, verso 1 a 3, 3 versos apenas, mas que contém muita coisa a ser falada aqui. Verso 12, 1 a 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Verso 2: E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Verso 3: E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado pela sua palavra, que haja aplicação em nossos corações, na mediação do Espírito Santo, pela vontade do nosso Cristo Redentor, aquele Deus que tem governado tudo e todos. Que a sua igreja, Deus, cresça, absorva os teus ensinos e tema ainda mais ao Senhor. Santifique e aperfeiçoe a sua igreja, gere fé nos impenitentes e salve os seus eleitos, Deus. É o que lhe pedimos. Que o Senhor me ajude na minha fraqueza, insignificância, na minha, Deus, pecaminosidade, que necessito de graça e perdão em Cristo. Que assim o Senhor nos ajude e o Senhor nos conduza em mais este momento da sua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos saindo da última sessão que foi pregada aqui, dos versos 27 a 32 do capítulo 11, onde falamos sobre as gerações de Terá. Estão lembrados? Os irmãos, então, Abraão, Naor e Harã, que saem daquela terra. Naor fica e Harã morre, correto? Naquela terra de seu pai chamada Ur dos Caldeus. Então, a cidade inicial, aonde Abraão reside, é Ur dos Caldeus. Então, ao receber o chamado de Deus, Abraão certamente informa a seu pai Terá e eles se deslocam até Harã. E ali eles permanecem. Porém, o chamado a Abraão é para que ele se deslocasse até Canaã. Estão lembrados disso? E eles param no meio do caminho. Porém, seu pai falece ali no meio dessa peregrinação e estadia em Harã. Porém, agora, Moisés, no capítulo 12, nos trará mais detalhes sobre como ocorreu esse chamamento. Lembre-se que tanto o capítulo 10 e o capítulo 11, ele falou inicialmente sobre as nações já distribuídas, e no capítulo 11 ele explicou como isso aconteceu com o relato de Babel. Agora é semelhante, Moisés faz muito isso. Num capítulo ele já narra como aconteceu aquilo, depois ele explica e dá mais detalhes. Agora é justamente isso que ocorre aqui para nós. Nós teremos uma explicação maior sobre como sucedeu este chamado divino a Abrão, tá? Se eu falar Abraão é por força de hábito, tá bom? Porque eu já estou muito acostumado a ler Abraão, falar de Abraão, como pai de uma grande nação, e não é tão comum para nós falar Abrão, Então fica essa dubiedade. Então, amados, essa chamada aqui, que veremos os detalhes, é um ponto central para nós. No livro de Gênesis como um todo, o capítulo 12 ele marca uma outra estrutura agora. Nós iniciamos agora o período dos patriarcas. Então, todo aquele período pré-dilúvio, pós-dilúvio, que chamamos de primórdios da existência humana, esse pilar já passou. Tá? A descendência semita se culmina em Abraão.
Ponto. Agora uma outra jornada, uma outra era se inicia a partir de Abraão, tá? Que inicialmente chama Abraão. Então, amados, essa passagem é central para nós por causa do período patriarcal, pois implica uma tríade de promessas divinas e que explicam todo o desenvolvimento temático ao longo do livro do Pentateuco. Tá? Porque agora Deus começa a desenvolver uma nação propriamente dita, começa a trazer à existência o povo de Israel. Lembrando que Israel é o nome do neto, correto? De Abraão, né? Que vem Isaac, depois Isaac gera Jacó, que tem seu nome mudado para Israel. Então esses são os patriarcas. E começa aqui, justamente neste ponto, a narrativa de Moisés sobre os patriarcas. Nós veremos aquilo que nós chamamos, a nossa teologia bíblica pactual, o pacto abraâmico. Nós já vimos 2 pactos até aqui, os irmãos estão lembrados? Quais são? Até aqui os 2 pactos já vistos? O adâmico e o noético, tá? O pacto adâmico é aquele que encerrou todos nós em uma condição, ele é o nosso representante, correto? Lembrando que todos os pactos possuem um representante, é o federalismo que nós falamos. Adão é o representante daquele pacto de obras, onde ele descumpriu, desobedeceu, encerrando todos nós em um estado pecaminoso, um estado de desobediência. Porém, Deus, no próprio suceder da queda, ele promete uma semente abençoada. Ele promete uma libertação deste povo, uma vitória. Então ele alimenta a fé dos primeiros pais. Posteriormente vem Noé. Porque Noé é a figura onde Deus olha para ele e nós temos uma lembrança de preservação. Pensar no pacto noético é pensar em preservação. Para que exista aquela semente prometida em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, é necessário que Deus não extinga a humanidade, correto? Então ele promete a Noé que não mais subjugaria a terra até que chegue a segunda vinda de Cristo, né? Como sabemos. Então o pacto noético, ele é justamente a preservação desta semente. Que céu, terra, dia, noite, tempo de semeadura, existiria até que todas as coisas fossem consumadas. Então esses são os 2 pactos, agora entramos no terceiro. Então assim nós vemos a progressão das Escrituras, e vocês percebem que todos os pactos apontam para Cristo, que tudo que nós estamos vendo nas Escrituras revelam Cristo. Agora não é diferente, pois o pacto de abraâmico também aponta para Cristo. É totalmente cristocêntrico. E agora com mais detalhes. Todos os pactos progressivamente revelam um pouquinho mais de Cristo. Então, embora as promessas se repitam em outros pontos da narrativa patriarcais, por quê? Ele vai repetir esse pacto com o seu filho Isaac, ele vai repetir esse pacto também com Jacó, e depois ele fará outros pactos, tanto com Moisés quanto com Davi. Tudo isto, amados, prometendo algo. E são apresentados aqui na íntegra. Que pacto é este inicial? Nos versos 1 a 3. Então, se você ainda não grifou a sua Bíblia, aqui está o pacto abraâmico. Tá? Dos versos 1 a 3, que é reiteradas vezes repetido, né, em Gênesis com outros patriarcas. Mas ele nasce aqui. Aqui nasce o pacto abraâmico. Tá? Que os irmãos gravem isso. As suas numerosas promessas de passagem dividem-se em 3 vertentes. Então, no que se divide aqui o pacto abraâmico? Em 3 vertentes. Uma terra, uma semente e uma bênção. O juramento divino é como uma avalanche de bênçãos que cai em cascata, onda após onda,
sobre o patriarca e seus filhos que ainda estão por vir. Esta promessa tem valores cristocêntricos de uma família, de uma semente espiritual. E o que eu desafio ao irmão é enxergar no texto que tudo que é dito a Abraão tem uma ambiguidade. Ou seja, tem uma forma dupla de se enxergar isso. Deus promete a Abraão tanto uma terra física, porque os 3 pilares, correto? Terra, semente e uma bênção. A terra é tanto uma terra física, Canaã, como espiritual, uma morada eterna. A semente é tanto uma semente física, o povo judeu, o povo de Israel, quanto a semente espiritual que é estendida a todos os povos da terra. E isso nós veremos ao longo do sermão, né, que o Novo Testamento nos permite afirmar isso. E esta bênção que está contida também, tanto no Israel físico, quanto na igreja de Cristo. Tá? Então sempre olhem para este pacto com essas duas óticas. E não se pode misturar as duas coisas. Porque uma é positiva e findável, tá? E outra não. Deus tem um plano com Israel físico para que uma hora ele tenha um fim. Tanto que Jerusalém é marcada pela sua destruição e a dispersão dos judeus na época, né, no período da graça, no período do pacto estabelecido por Cristo. Por que eu digo isso? Porque nossos irmãos presbiterianos, eles unem as duas coisas. Eles unem o aspecto físico de Israel com o aspecto espiritual. E isso é um erro, tá? Não é a nossa forma bíblica pactual de se enxergar o pacto abraâmico. Nós enxergamos ele com um aspecto perene e eterno em Cristo, espiritual, porém também físico e temporal, tá? Tanto que circuncisão é algo físico, marcado para uma nação. A nação de Israel, ela tem um período também. A salvação inicialmente vem a eles, eles rejeitam e isso é aberto para os gentios. Tá bom? Então esses são os dois aspectos do pacto abraâmico que nós temos e nessa tríade, né? De terra, semente e bênção, que nós vamos analisar mais para frente. Algo que também marca aqui, amados, este pacto é uma coisa que nós vimos em Noé e agora vemos novamente em Abraão. Abraão, inicialmente, que é a sua obediência. Né? A obediência, ela marca o estabelecimento de pactos. Por quê? A bênção tão generosamente prometida é precedida por uma palavra de ordem. Como nós veremos, parte, sai da tua terra. A sua resposta à ordem não é por palavras, mas por atos. E no verso 4 nós vemos, Abraão partiu. Ele obedeceu. Encorajado pela sua fé, na palavra segura do Senhor, o patriarca embarcou num projeto divino. Essa promessa nos remete ao ocorrido a Babel. Por quê? Que foi Babel marcada pela rebeldia, que desejam ter um nome, ser uma nação forte e numerosa, que resultou na criação e na dispersão de outras nações. Agora, em contrapartida, a palavra dirigida a Abraão é o contrário a esta antiga de Babel, pois prevê um projeto redentor para todos os povos, ao fazer uma descendência, uma grande nação, que será uma bênção. Então, Babel, ela estabelece um contraponto do pacto abraâmico. Porque o desejo aqui de Deus é abençoar um povo a partir de Abraão, a partir desta fé. Mas lembrando que a obediência, assim como de Noé, não é algo meritório no próprio Abraão, mas sim uma resultante da graça de Deus.
Deus se apresenta a Abrão e Deus lhe concede graça para que ele obedeça. Então, as condicionantes do pacto dependem de Deus em todas as partes. Então, amados, tem algumas características do pacto. Não é imposta a Abraão qualquer obrigação em manter as promessas, assim como a Noé, porque quem preserva o tempo, as estações, as épocas de semeadura, depende de alguma coisa de Noé? Não, Noé é apenas um símbolo daquele pacto. Noé é apenas alguém que ouviu as promessas de Deus, mas que, por obedecer ao Senhor como alvo da graça, eu penso em Noé, eu penso na preservação do dilúvio. Então, logo, Abraão também. Abraão é aquele que andou pela fé. Então, veja, amados, algumas marcas, né, são colocadas aqui. Não é imposta a Abraão qualquer obrigação de manter as promessas. As promessas dependem exclusivamente de Deus. Ele só tem de responder à ordem do Senhor de partir. Um ato de lealdade, assim como Noé teve, para construir a arca, para continuar crendo na palavra de Deus. O compromisso do Senhor é de mostrar. Porque mesmo Abrão saindo de sua parentela, depende de Deus mostrar a terra ao patriarca. Deus é o iniciador do pacto e Deus é o consumador dele. Abrão depende do Senhor para alcançar as promessas. Ele só tem a palavra divina para confiar. Abrão é o destinatário passivo da vontade divina. Não existe mérito. Abrão é o destinatário passivo do pacto. Deus inicia o pacto e Deus irá consumar este pacto. Estrutura do texto. No capítulo anterior, nós lemos a linhagem da família de Abraão, correto? De Abrão, que é Terá e seus filhos. Aqui o Espírito Santo entra na sua história. E daqui em diante, Abrão e sua semente são praticamente o único assunto da história sagrada. Neste capítulo temos o chamado de Deus para Abrão, para que ele fosse para a terra de Canaã, é o que veremos no verso 1 a 3. Depois, veremos a obediência de Abrão a este chamado, versos 4 e 5. Terceiro, a sua recepção na terra de Canaã, versos 6 a 9, tá? Ele indo até a terra prometida. 4, a sua viagem ao Egito, com o relato do que lhe aconteceu ali. A fuga de Abraão, tá? E o erro, dos versos 10 a 13. E o risco que Sarai correu e o seu resgate, dos versos 14 a 20, tá? E é onde se encerra o capítulo 12. Então, o capítulo 12 trará todas essas informações na narrativa de Moisés para nós, tá? Sobre Abrão. Então, vamos entrar no texto e vamos discorrer um pouco agora, né, sobre este pacto sublime que nós hoje, que tem o seu fundamento em Cristo, claro, mas que nós hoje podemos beber desta fonte. Nós somos claramente uma dessas famílias e povos que são abençoadas em Abrão. E é o que nós veremos. Verso 1, irmãos. Vamos entrar no texto. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então, primeiramente, nós vemos quem iniciando o pacto e o diálogo? O Senhor. A palavra aí, Yahvé, um Deus relacional, um Deus de pactos. Tá? Não é colocado Elohim aqui, é colocado Yahvé, um Deus que se apresenta condescendente, fazendo pactos, observando as necessidades humanas, disposto a abençoar. Isso já demonstra para nós o caráter amoroso, bondoso de Deus, a graça de Deus, vindo até homens pecadores. Lembrando que Abrão, neste momento aqui, ele é um homem piedoso, que caminha com Deus, um homem que teme, um astrólogo, como alguns teólogos dizem. O próprio nome Abrão, tomado pelos ídolos de seu pai, da terra, na Mesopotâmia, o berço da Babilônia e da Síria. Este é o local onde Abrão está situado. Deus vem até homens pecadores e fala com eles. Assim como Cristo
que veio até nós para nos oferecer redenção, para nos pregar as boas novas. O evangelho já é nítido nas primeiras palavras do verso 1. Deus, o Yahvé, o Deus pactual, o Deus de graça, o Deus salvador vindo até pecadores miseráveis, idólatras que rejeitam a sua palavra, condescendendo a eles para salvá-los. E aqui temos o chamado, pelo qual Abraão foi levado da terra do seu nascimento para a terra da promessa. Transportado, digamos, com uma vista, uma ótica espiritual, de um reino do poder de trevas para o reino da luz. O que estava designado tanto para testar a sua fé e obediência, como para separá-lo e consagrá-lo para Deus. Como também para serviços e favores especiais que lhe foram designados. Quanto às circunstâncias deste chamado, podemos, de alguma maneira, ser esclarecidos com o conhecimento das palavras de Estevão em Atos, capítulo 7, onde Estevão fala sobre este chamado de Abraão. Ele dá alguns detalhes e percebam. Vamos ler aqui Atos 7, 2. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso, olha como Estevão coloca, o Deus glorioso apareceu. Ele se apresentou a Abraão. Alguns teólogos vão dizer que foi através de uma teofania, porque Estevão coloca como glorioso, Deus apresentou a sua glória a Abraão. De alguma forma ele apareceu a Abraão. Nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse, aí temos alguns outros detalhes. Mas Deus aparece a Abraão antes dele morar em Harã. Né? Ou seja, onde que ele morava antes? Ur dos Caldeus. Tá? Como foi colocado na semana passada. Então percebam que desta aparição de Deus a Abraão é marcado aqui como a glória de Deus apareceu a Abraão. O texto não narra para nós como isso realmente sucedeu, né? Talvez uma teofania apareceu com tais manifestações gloriosas que não deu oportunidades para Abraão duvidar da divina autoridade deste chamado, porque uma coisa é certa. Após essa aparição que Estevão diz, tudo muda na vida de Abraão. Ele, nesta aparição, já está disposto a abandonar todos os ídolos de seu pai e já prosseguir a viagem. Isso marca para nós o que lemos na nossa confissão sobre o chamado eficaz. E é eficaz ou não é? É a graça que chamamos irresistível. Quando Deus se aparece ou se apresenta para um ser caído em trevas e apresenta a sua glória, é indiscutível que ao se depararmos com esta glória e ele nos chamar, vamos até ele. Livremente e o desejando. É tão belo, é tão irresistível, porque se resume num contemplar. É você cair as escamas de seus olhos e conseguir enxergar a beleza de Deus. Por isso que é irresistível. Não é porque existe uma coerção em você, não. A sua própria vontade é para este Deus. Assim aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9. Desejando ir atrás da igreja e matar os crentes. E quando ele enxerga Cristo, que só ele vê, as pessoas não conseguem enxergar, mas só ouvir. Mas ele, quando consegue enxergar a Cristo, de perseguidor e assassino da igreja, ele se torna apóstolo pregador do evangelho. É um chamado eficaz ou não é? Ir contra isso é ir contra as escrituras. A graça é irresistível. Abraão é mais uma prova disso. Não temos só Paulo, temos Abraão. O que explica essa aparição mudar o ser dessa pessoa, mudar a vida dessa pessoa. Este chamado foi feito na Mesopotâmia, como vimos, antes de Abraão habitar em Harã, como diz Estevão. Então, amados, veja,
que Cristo sempre nos busca em seu amor. Que a resposta de nossa obediência, ela depende do quê? O que precede a nossa obediência? A aparição de Deus nas nossas vidas. Sermos atraídos até Cristo. Nós precisamos nascer do alto. O que é nascer do alto? Justamente isto que está acontecendo a Abraão. Deus se apresentar a nós. E ele faz isso pelo chamado da sua palavra. A palavra sendo anunciada, como crerão se não há quem pregue? Da onde que nasce esse crer, esse amor, essa dependência, essa obediência? De um apresentar de Deus a nós. Então não sou eu que encontro Cristo. É Ele que me encontra e eu realmente aceito. Por quê? Porque o chamado é eficaz, é infalível. A graça é irresistível. Então o termo aceitar Jesus em si não está errado. Mas depende da ordem que você coloca isso. Se é após a aparição de Deus a nós, isso está correto. Porque é irresistível. Nós abraçamos a Cristo. Nós beijamos o Filho, como cantamos no Salmo 2. Por quê? Porque a beleza da sua glória, ela é infalível. E Deus diz a ele, saia da tua terra. A linguagem do chamado aqui possui muitas características poéticas, tá? É o que os teólogos dizem de quiasmos. Ou seja, é um paralelismo, né? Sai e foi, né? Então tem um jogo de palavras aqui no próprio pacto abraâmico. As características mais proeminentes é a repetição tu, né? Sai tu, né? Repete-se muito isto no pacto abraâmico. E está se referindo esse pronome a Abraão. E dos verbos na primeira pessoa, eu vou, né? Então tu, eu vou. Então Deus chama e é a resposta. Por justa posição, a interação entre a segunda e a primeira pessoa mostra Abraão como um destinatário e o Senhor como promissor. O hebraico tem também ali a aliteração, ou seja, literalmente um vai tu mesmo. Né? Na versão King James, no verso 1, fala sai-te do teu país, sai-te, né? Sai-te, ou em outras versões, como eu acabei de ler aqui, vai tu mesmo. Tá? Onde o imperativo é tornado enfático por um pronome. Esse sai-te, né, tracinho te, ou seja, inclui um verbo, uma ação imperativa com um pronome. O que isso significa? Que isso é um pronome reflexivo. Ou seja, um pronome reflexivo é um pronome que se refere a outro substantivo ou pronome dentro da mesma frase. Tá? Por que isso, irmãos? Porque sai tu, aqui, que é a palavra hebraica que significa andar, ir, partir, prosseguir, se mover, ir embora. É uma ordem que Deus dá. É um verbo bucal aqui, ou seja, voz ativa, e está no imperativo. Deus está dando uma ordem, Abraão, sai. Abraão responde. Ou seja, após a aparição de Deus a Abraão, mudando o seu estado, mudando o seu coração, Deus começa a dar ordens e os seus filhos começam a obedecer. Então, amados, isso já mostra para nós que um eleito de Deus, quando salvo em Cristo Jesus, na verdade, ele pode não obedecer e cair em pecado, sim. Mas ele não tem dificuldade em ouvir o que Deus manda e ter a disposição de querer fazer. A primeira coisa que nós identificamos uma pessoa que é salva por Cristo Jesus, habitada pelo Espírito Santo, é esta disposição. De saber aonde que estão as ordens do meu Senhor e ter uma disposição em querer estar enquadrado nisso. É de você ver como que era a sua vida pecaminosa, de você dizer, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero obedecer ao meu Senhor. A disposição não muda. Agora, executar o que você deseja, aí já é outra questão, que também necessitamos de graça. Tá? Mas o seu coração está para a palavra. Todo eleito de Deus tem uma fé pequenininha ou gigantesca, uma coisa ele tem em comum, a disposição para com as ordens de Deus. Ponto final. Tá? Isso é comum.
As esferas da influência na vida de Abraão. Veja, sai-te. Ou seja, ele tem que deixar algo para trás, ele tem que sair, ele tem que se mover. Do mais amplo e mais específico, da onde que ele tem que sair? De sua terra e de seu povo, da casa de seu pai. Aqui, amados, o aliterativo que eu falo, o que é aliterativo, pastor? É uma repetição de fonemas idênticos. Que é colocado aqui de, né? Sai de tua terra, sai do teu povo, sai da casa de teu pai. Encabeça cada frase. É ausente na versão NVI, tá? Esses fonemas. Reforçando, então, a ordem. O que Deus enfatiza com isso? Na sua ordem imperativa. A separação exigida por Deus a Abraão. Embora o patriarca não desonre sua herança, né? Porque mais tarde veremos que ele, para fornecer uma noiva, uma mulher para Isaac, ele manda o quê? Voltar à Mesopotâmia. Então ele não descarta a família em si. O problema não é a família. O problema aqui, amados, é que Deus dá uma ordem específica e é necessário este rompimento. Isso não ajudará ele a cumprir a ordem de Deus, irmãos. Se ele permanecer onde está, isso não irá cumprir com aquilo que Deus tem planejado. Então é necessário que ele cumpra, que ele saia desta terra, da casa de seu pai, do teu povo. O consolo da pátria e família deve dar lugar a uma fidelidade mais elevada. Isso, de certa forma, nos remete ao chamado do Evangelho. Isso nos remete ao que o próprio Cristo nos chama. Nós conseguimos facilmente pregar o Evangelho com o pacto abraâmico. Veja, Mateus 10:37, o que diz Cristo? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Sai-te. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, Cristo está endemonizando a família? Não. Mas ele está colocando as prioridades nos seus locais corretos, dentro do coração de cada crente. Eu não devo amar mais minha esposa do que a Cristo. Eu não devo amar mais o meu filho do que a Cristo. Eu não devo amar mais a minha mãe ou meu pai do que a Cristo. Cristo é aquele que reina sobre o meu coração e o meu coração está totalmente disposto para ele. E quando Abraão recebe uma ordem é porque ele já tem esse coração transformado por Deus. Para sair, para avançar. Isso é um teste de fé. Por este preceito ele foi submetido a uma prova que testava se ele amava a sua terra natal e seus amigos queridos, ou se poderia voluntariamente deixar tudo para seguir a Deus. Automaticamente esse sai tu é justamente um teste para saber se Abraão amava mais aquilo que ele possuía. E vamos ler o verso 5, você vê o que ele tinha, qual é a noção do que ele tinha. Lembrando que Terá morreu, e quem era o primogênito? Abraão. Quem se tornou o líder do clã? Abraão. Então tinha liderança, era o chefe da tribo, tá? E o verso 5, Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Ou seja, ele tinha servos e servas, ele tinha homens sob seu cuidado, ele tinha posses, terrenos, casas, animais. Abraão era um homem bem requisitado, bem quisto, um homem abastado, um homem com muitos bens, um homem com liderança, um homem estabilizado. Muitos no lugar de Abraão falam, é aqui, pronto, eu vou encerrar minha vida aqui. Eu já tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho tudo aqui que eu preciso. Muitos falariam isso. Mas Abraão é chamado. A sua terra tinha se tornado um berço de idolatria. Não podemos esquecer disso. A sua parentela e a casa do seu pai eram uma tentação constante para ele.
Ele não poderia continuar com ele sem o perigo de ser infectado. Portanto, Deus diz: sai. Esse contexto não pode se perder de vista. O contexto da idolatria, o contexto de o que realmente é o lar de Abraão, não pode ser descartado. Deus fala para ele sair especificamente da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela. Logo, o que divide aqui? Qual que é o fator de divisão? A fé em Cristo Jesus. Quando nós temos fé em Cristo Jesus, existe consagração. Existe rompimento com o que é profano. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente, qual é o maior alerta quanto aos casamentos no Novo Testamento? Que é proibido o jugo desigual. É proibido, porque o ímpio tem poder de influência sobre o salvo, de contaminá-lo. É exigido do crente um posicionamento e uma santificação ainda maior do que uma mulher que já é casada com um crente. E em alguns casos, muitos extremos, por dureza de coração, que sabemos, a deserção e o divórcio é uma saída. Biblicamente falando. Abraão, aqui está falando, sai. Deus está falando, Abraão, sai da tua casa. Sai daí. Deve existir uma consagração a mim. E veja que interessante, porque quando Cristo nos chama, nós continuamos a sentar na mesa dos escarnecedores? Quando Cristo nos chama, Ele nos chama para um andar em novidade de vida, como nós vemos em 2 Coríntios capítulo 6. E o que é andar em novidade de vida? É andar sobre a influência da palavra e de Cristo. É amar a congregação dos santos. É para vivermos uma vida consagrada. Não significa que não teremos mais contato com as pessoas, pois estamos no mundo. Mas esse poder de influência, esse contato íntimo, de trevas com luz, isso não existe. Isso não existe. E nós vemos isso já no pacto abraâmico. Um dos primeiros pactos aqui da história redentiva. Nós já vemos santificação no pacto abraâmico, irmãos. Provérbios 9:12 fala sobre uma sabedoria. Veja que sabedoria é essa. Provérbios 9. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá consequências. Claro que a sabedoria aqui de Abraão é obedecer, é sair, é ser consagrado a Deus. Agora, tolice seria se ele continuasse com os zombadores. Veja, alguns pontos sobre esse sai tu. O afeto natural deve abrir caminho para a graça divina. A nossa terra nos é requerida. Por quê, amados? E essas coisas nós temos um poder de amar. Nós temos um poder de desejar. Os nossos parentes, ainda mais queridos que sejam, a casa de nosso pai é o que mais queremos. Muitos têm uma grande dificuldade de romper com pai e mãe depois que casam. Fica ligando pro pai e pra mãe, tá acontecendo isso. Que não sei o quê. Por quê? Nós temos uma tendência. Quando o casal briga, né, e é muito apegado com os pais, fala, vou voltar para casa da minha mãe. Não é isso que fala? É justamente isso. Por quê? Porque lá nós encontramos como um lugar que amamos. Quando a graça nos chama, Deus pede o quê da gente? Está pedindo o quê de Abraão? Talvez você não esteja entendendo o peso disso aqui. Porque para um judeu, para essas pessoas, por mais que o povo judeu ainda não tenha aparecido ao longo da história, mas os clãs aqui, a família, já era tida como um ponto de sustentabilidade. Família aqui é sinônimo de prestígio, segurança, poder. Ainda mais para Abraão.
que é o chefe, Deus está pedindo justamente isso dele. Sai daí. Sai daí. Isto é, nós devemos amar tudo isto menos do que amamos a Cristo. E quando nós amamos todas essas coisas menos do que Cristo, se ele me pedir, sai daí, rompa, não vamos ser hipócritas, com peso no coração, porque amamos, queremos, mas abrimos mão. Porque eu amo mais a Cristo do que qualquer outra coisa neste mundo. Mesmo a minha mulher, mesmo o meu filho, mesmo meu próprio pai e minha própria mãe. Você ama Cristo mais do que esses? Eu pergunto a você. O pecado e todas as oportunidades para que ele ocorra devem ser abandonados. Então todas as coisas que habitam um lugar no coração de Abrão, e agora as influências, os pecados que residem naquela parentela, naquela região, naquela casa, devem ser abandonados, em particular as más companhias, por mais que seja seu parente. Nós devemos abandonar todos os ídolos da iniquidade que se instalam nos nossos corações e sair do caminho da tentação, arrancando até mesmo o olho direito se nos levar ao pecado. Cristo diz isso em Mateus 5:29, sobre o posicionamento radical, firme, duro, quanto ao pecado. E nós esquecemos disso. Irmãos, bastou quantos pecados para Deus banir Adão e toda a sua descendência do Éden? Quantos pecados bastou? Um! Como que Deus trata o pecado, então? Com seriedade e severidade. E nós? Nós não. Nós podemos ficar misturando óleo com água, luz com as trevas. Nós podemos sentar com um ateu, viver com um ateu, compartilhar os princípios do ateu, que é o pior, que esse que é o problema. Esse que é o problema. E não se engane. Não se engane. E vai passando o tempo e essas influências vão te contaminando. Se você não falava palavrão, se você morar com pessoas que só falam palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão. Você quer bater uma aposta comigo? Te pago um lanche na cantina. Irmão, isso é falível. Por quê? Porque a corrupção está em nós. Se você não ser sério quanto ao pecado, ele vai tomando, vai cada vez mais influenciando. E ainda mais por quê? Porque nós temos chamados bíblicos para a consagração. E se assim nós não acatarmos a palavra e continuarmos desobedecendo, existe a consequência? Então, mulheres que estão em julgo desigual, cuidado. Cuidado com que os maridos de vocês estão influenciando vocês. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado e se posicionem. Porque vocês vivem juntos. E isso não significa que a santidade tem que deixar de lado. Pelo contrário, tem que prevalecer. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que a santidade da esposa vai santificar o marido. Então não é por ser conivente com ele, abraçando as coisas que ele ama, imundas, que você vai santificá-lo. Não existe casamento evangelístico nesse sentido de você ser influenciada pelas coisas dele. Pelo contrário, você deve se posicionar em santidade. Não legalismo. Santidade no Senhor. Tá? Conforme ordena a sua palavra. Tudo Deus está aqui tirando da vida de Abraão. Vocês estão percebendo? Que Deus está fazendo uma faxina por completo na vida de Abraão, como um representante do pacto, voluntariamente separando-nos daquilo que nos é querido. Deus nos separa daquilo que nós amamos, porque geralmente as coisas que nós amamos neste mundo contêm pecado. Se nós analisarmos, irmãos, até o amor pelos nossos filhos tem pecado. Tanto que você ama mais um do que o outro. Não para de mentir. Existe isso. Na Bíblia existe isso. Tá? Quem era o filho preferido de Jacó? José. Está escrito. Tá? Então não venha com essa ladainha. Não, ama todo mundo. Mentira. Tem preferido. Tem ou não tem? Vou colocar a mãe nessa saia curta não, tá? Mas tem, irmão.
Tem, irmão? Tem. Por quê? Porque tem pecado. Quem é o único que consegue amar de uma forma sem acepção? É o próprio Deus. Porque ele visa almas. E seu amor é sem mérito da nossa parte. É um amor incondicional. Só ele tem essa condição. Nós não. Deus vai então tirando, vai conservando aqueles que se decidem a observar os mandamentos de Deus. Entenda, se você realmente tem uma disposição para obedecer a Deus, esteja certo que você deve abandonar companhia de malfeitores. Como podemos ver, você consegue pôr para a gente Salmo 119, verso 115? Põe para a gente, por favor. Isso, Salmo 119, 115. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Por que o salmista diz isso? Por quê? Porque existe uma alienação, existe uma influência, existe o pecado, ele é tão pernicioso, o pecado ele é tão contagioso, que basta uma pequena prática, uma pequena concessão, que ele vai se ramificando dentro de nós, e ele vai tomando espaço, tomando espaço, tomando espaço. Por isso que nós temos que sair. Por isso que nós temos que romper. Não estou falando para você fechar uma bolha, porque no seu trabalho tem ímpios. Mas sentar-se na mesa dos escarnecedores é diferente do que você trabalhar com eles. Tem gente que se aconselha com ímpio. Crente. Tem cabimento um negócio desse? Onde o sentimento do salmista é: eu quero obedecer ao meu Deus e me apartar dos malfeitores. Aí eu vou e me aconselho com o malfeitor. Amados, nós devemos consultar os justos, orar com os justos. É para isso que Deus nos chamou, tá? Por isso que existem as duas proles, a prole santa e a prole caída. A Bíblia estabelece a distinção das duas proles. Os eleitos de Deus e os réprobos sempre existirão. Mas o seu povo é chamado para a santidade. O mundo e todos os prazeres nele, Tiago vai dizer, amigo do mundo, inimigo de Deus. Isso é adultério espiritual, como Tiago diz. Devem ser encarados com uma indiferença e um desprezo sagrado. Nós não devemos mais considerá-los como nossa terra. Olhar para este mundo é olhar com desprezo. Por quê, pastor? Como assim? Porque aqui não é nossa terra. É olhar para todas as coisas aqui, não com beleza, não com uma atração, não com uma forma de colocar seu coração. Você deve estar desapegado com as coisas deste mundo. Com a tua família, com o que seja. Eu estou falando, irmãos, que vocês não entendem, não estou falando para você ser um negligente na sua casa. Eu estou falando de habitar e dominar o seu coração como um ídolo. É isso que eu estou falando. De ser uma prioridade acima de Cristo. E se isso existe, é um ídolo. É um ídolo. Diversas vezes eu já fiz uma pergunta: se seu marido falecer, você continua na igreja? Se sua esposa falecer, os seus filhos, você continua na igreja? Você continua caminhando? Ou você está aqui por causa dos seus filhos? Ou você está aqui por causa de outro? Você continua? É Cristo quem habita no seu coração? E olha que Deus, Ele nos testa, viu? Ele não tenta ninguém, mas provar a nossa fé, Ele prova? Ele prova a nossa fé. Abraão é a prova disso. Quero teu filho. Quero teu filho. Ofereça a mim. E Hebreus vai dizer que ele ofereceu porque ele cria em Deus e cria na ressurreição dos mortos. Então, primeiro, sai da tua terra. Segundo, sai da tua parentela. O termo aqui é povo. Talvez alguma versão esteja povo, né? Sai do teu povo, no meio do teu povo. A palavra é moledet, no hebraico, e refere-se à parentela de Abraão, parentesco. Neste caso, a referência à terra da família de uma pessoa pode exigir apenas que os parentes estejam atualmente estabelecidos nesse local.
Mas a expressão Moledete pode também significar local de nascimento. É aqui onde Abraão nasceu, se firmou e se tornou abastado, com muitas posses. Um local fértil da Mesopotâmia, perto de seus parentes, um lugar de segurança. Ou seja, essa região da Mesopotâmia, que é uma região maior, né? É o local de nascimento de Abraão. É o local da Torre de Babel. Olha onde Abraão nasceu. Imagina qual que é a cultura de Nimrod. Abraão está sobre uma cultura de Nimrod. Esses são os parentes. Lembrando que esse ajuntamento de pessoas lá são de parentes diferentes? São de sangue diferente? Ou surgiram de 3 pessoas? Sem Cã e Jafé. É a mesma família, tudo família que estão ali. É essa parentela, olha só. Sai daí, Abraão. Agora Deus está fazendo o que aqui? Ele está resgatando aqueles princípios semitas que haviam se perdido. Deus está de novo fazendo a separação do que é santo e consagrado a Ele do que é profano. Sai daí, Abraão. Porque a descendência de Sem, infelizmente, está aqui misturada. Ainda está aqui misturada. É um chamado duplo. Então, amados, Deus persiste insistentemente em sua ordem de deixar a pátria com o propósito de penetrar totalmente a mente de Abraão. Primeiro, sai da tua terra. Segundo, reforçando. Perceba que isso é um reforço, tá? Porque sai da tua terra, concordamos que é um termo geral, que já pressupõe o quê? Abandonar família? Porque se eu sou dali, minha família está lá, então só isso já bastaria. Mas Deus é tão enfático. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Ele reforça o chamado. Será que Deus é santo? Amados, o único atributo na Bíblia que você vai ver uma repetição de 3 vezes é a santidade de Deus. Você nunca vai encontrar justo, justo, justo. Misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas você encontra santo, santo, santo. Deus, repito, nos chama a santidade. Se teu olho te faz pecar, o que tem te feito pecar, a tua casa, o teu sacerdócio, a tua esposa, o que seja que está pecando, que está indo contra as escrituras, você precisa dar um basta. Nós precisamos dar um basta. Deus chama o seu povo para a santidade. O seu lar tem glorificado a Deus? O seu trabalho tem glorificado a Deus? Os seus filhos têm glorificado a Deus? A sua vida tem glorificado a Deus? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Veja que é um chamado duplo, ratificado. Deus está aqui, amados, estabelecendo os fundamentos. Olha que interessante o que Deus está fazendo no coração de Abraão. Não devemos supor que Deus tenha um cruel prazer no infortúnio de seus servos. Porque parece aqui, uma visão despercebida, parece que Deus quer tudo de nós para infortunar a gente. Para nos ver sofrendo. Não é isso. Mas assim ele prova todos os seus afetos. O que Deus? Deus está aqui realmente provando os afetos de Abraão, para que não deixe nada escondido no seu coração. Como eu disse, Deus está fazendo uma limpeza geral e isso é para o próprio bem de Abraão. Vemos muitas pessoas que por algum tempo, e nós vemos isso, elas começam bem na caminhada da fé, correto? São zelosas e mais tarde se tornam como? Esmorecidas. De onde provém isso? Porque eu começo bem, Cristo é o meu rei, Cristo é redentor, aí começa a passar os anos, parece o Chaves, né? Vai esmorecendo, esmorecendo, esmorecendo. Por quê? Da onde provém isso? Você já se respondeu? Da onde provém a fraqueza espiritual? Da onde provém isso, se não porque edificaram em cima da onde não existe um fundamento correto? Portanto, Deus determinou despertar plenamente todos os sentidos de Abraão.
para que nada empreendesse impensada e precipitadamente, para que, arrependendo-se logo depois, não fosse levado por algum vento e voltasse atrás. Por isso mesmo, se quisermos seguir a Deus com constância, cabe-nos prudentemente meditar sobre todas as inconveniências, todas as dificuldades, todos os riscos que nos aguardam, para que um zelo eventual não produza flores evanescentes, mas que, de uma profunda e bem arraigada raiz de piedade, venhamos a produzir um fruto ao longo de nossa vida. O que eu estou falando? Traduzindo as palavras de Cristo. Qual que é o preço do discipulado? Quem lembra? Aquele rei que vai sair para uma guerra, sem antes contar quantos combatentes tem, é alguém prudente. Aquele que vai construir uma torre e antes não calcula para ver se tem areia, para ver se tem tijolos. Tudo isso é o preço do discipulado. Em outras palavras, é verificar se os fundamentos estão bem preparados no seu coração. Por que muitos começam bem, logo desanimam e vão embora? Porque não tem fundamentos. Não calcularam o que realmente significa o cristianismo para as suas vidas. O que Deus está fazendo com Abrão? Preparando o fundamento. Está colocando os fundamentos muito bem estabelecidos. Sai da tua terra, sai da tua parentela, está destruindo tudo aquilo que tinha local de idolatria no coração de Abraão. O seu cristianismo e a fé que você tem em Cristo está fundamentada sobre a rocha realmente? Ou será que tem uns buracos aí nesse fundamento de idolatria? Será que tem algumas coisas que entre Cristo e este ídolo você negocia valores? Cuidado que fundamento mal feito acontece o que com a casa? Quando o fundamento não coloca cimento o suficiente, não tem a medida certa, que tem que ser uma massa mais... Tem que inclusive ter pedra e ferros. Se não for um fundamento bem construído na sua casa, o que vai acontecer com ela ao longo do tempo? Vai cair. Vai rachar e vai cair. Aonde está fundamentada a sua fé? Deus já fez isso com você? Deus já te fez essa consagração? No seu coração? Perceba, irmãos. E Abrão, ele só se apega a uma coisa: a confiança da palavra de Deus. Observe que aqueles que lidam com Deus devem lidar com confiança. Nós devemos substituir todas as coisas que são vistas por coisas que não são vistas. Porque muitos podem perguntar, tudo bem, eu largo tudo isso aqui, mas o que eu terei? Você não terá nada que você verá. Mas você confia naquele que está te chamando a fazer isso. E submeter-se às aflições deste tempo presente, esperando uma glória que ainda há de ser revelada. Pois ainda não é manifesto o que havemos de ser, irmãos. Não mais do que Abrão, quando Deus o chamou a uma terra que lhe mostraria. Abrão já estava vendo Canaã? Não. Nem sabia onde era. Ensinando assim a viver, dependendo constantemente de sua orientação, com seus olhos voltados para ele. É o que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5. Versos 5 a 9. Rapidamente, olha e põe para nós. O princípio da confiança. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Canaã está por vir também, Abrão. Portanto, temos sempre essa confiança. E sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você já viu Cristo? Se você viu Cristo, ele já voltou, então, até alguma coisa errada. Porque se ele tem um corpo, e ele diz que a sua segunda vinda vai ser gloriosa, se você já viu Cristo, ele já voltou. Tem alguma coisa errada com isso, concorda? Então, ninguém viu Cristo. Mas nós caminhamos, não por vista. Espera. E ele continua, verso 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Verso 9, por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer deixamos. Ou seja, o nosso corpo é escravo de Cristo. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos por vista.
Nós abrimos mão de tudo para viver para Cristo. Como Paulo diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Abraão está mostrando esse princípio para nós. Um princípio cristão, um princípio de um novo nascimento. Não vivo mais para mim mesmo. E a esfera seguinte é da casa de teu pai. Ele reforça. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai. Parece que ele só vai descer nos níveis, né? Agora a parentela. Sai do meio da tua parentela. Da casa do teu pai agora. A esfera seguinte. A casa de Terá. A tradição hebraica lança alguma luz sobre 3 níveis de separação experimentados pelo patriarca: terra, parentes e casa paterna. Esses são os 3 níveis. 3 unidades de parentesco constituíam a vida social e econômica dos israelitas. 1. A tribo, que era a unidade maior e, no entanto, menos relevante para a vida cotidiana de umas pessoas. 2. O clã, que proporcionava tanto o parentesco como a identidade geográfica e que tinha um papel intermédio entre a tribo e a família. Vocês estão lembrados? Quando foi distribuídas as terras em Canaã? Foi por tribos. Cada tribo, ou seja, as tribos representam essa unidade de vida. O clã proporcionava um parentesco e uma identidade geográfica. A família e a casa paterna, que era a unidade menor e mais importante para a identidade do indivíduo. Tanto que para um judeu, quando ele era expulso da sinagoga, ele era considerado como perdendo toda aquela tribo. Ele não fazia mais parte, era tratado como um publicano, como um pagão. Não fazia mais parte dos judeus. E engraçado que Deus está chamando Abraão justamente para sair e perder essas características. Ele está chamando Abraão para perder o seu prestígio e a sua identidade. E é assim que acontece. Quando nascemos do alto, nós perdemos a nossa identidade do mundo. Aquilo pelo qual nós éramos conhecidos, nós não somos mais. E aí muitos ainda querem ser tratados com prestígio, né? Minha esposa outro dia postou, né? Muitos querem ser importantes e não úteis. Porque as pessoas querem um nome grande, as pessoas querem fama, as pessoas querem prestígio. Eu quero que você olhe para Abraão e veja o que Deus está fazendo com o prestígio dele, destruindo toda a sua parentela, destruindo todo esse renome que estava por detrás da sua tribo. Ele destrói essa identidade terrena para dar uma identidade espiritual. O que você almeja? E ele encerra dizendo no verso 1, para a terra que te mostrarei. Então, amados, significando a terra de Canaã, embora não mencionada aqui, e parece ser omitida para o teste de fé de Abraão, porque Hebreus 11, 8, 9, põe para mim, por favor, diz claramente que Abraão não sabia para onde deveria ir. Diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Olha lá, embora não soubesse para onde estava indo, Abraão não sabe para onde está indo. Mas, Deus vai chegar na parte da nação numerosa, mas vamos só essa parte aqui. Abraão, instalado, bem-sucedido, com posses, com nome, líder de uma tribo, chega a uma teofania, um Deus, se apresenta a ele e diz, sai daí, abandona tudo. Vou para onde? Eu vou te mostrar. Parece loucura. Mas para onde? A gente só sai quando... Não, eu vou sair daqui e vou para cá. Ponto A para o ponto B. O ponto B ainda não está claro. Ele não sabe. Não existe ponto B. Não vê.
Assim como nós não sabemos quando nos encontraremos com Cristo. Nós estamos numa caminhada do ponto A para o ponto B. Mas visivelmente a gente não vê o ponto B. Mas nós confiamos que ele nos mostrará e nos receberá. Está certo para nós pela confiança e pelos olhos da fé. Abrão confia nas palavras de Deus. Para a terra que te mostrarei. Amados, eles saíram. Eles foram para essa jornada. Para um lugar onde eles não saberiam onde era. Isto é um chamado ao Evangelho. Deus nos chama para fora deste mundo. Para uma caminhada em sua dependência. Onde Ele nos mostrará o caminho. Nele crescemos a cada dia. Pois, por sua graça, Ele nos sustenta, nos desenvolve. O que não significa que não devemos romper com muitas coisas que nos impedem. Mas quando Ele nos tira do mundo e nos coloca nessa caminhada cristã, é uma caminhada que é loucura para o mundo realmente. Mas é uma caminhada tão certa, porque tão certo é aquele que me prometeu, me chamou para isso. Então não é uma caminhada por vista, é uma caminhada de confiança nas Escrituras e na palavra de Deus. Aonde Ele manda, eu me calo e obedeço. Meu coração está para isso. Ah, mas você tem alguma coisa que você visa em troca? Não, eu apenas confio. Eu apenas confio. E eu sigo. Agora, se você está no cristianismo visando alguma troca, visando alguma coisa, visando algum resultado, que tipo de confiança é essa? Tem muitos que param, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Mas quem disse que é para você ver e você sentir? Talvez a mudança que Cristo está fazendo no seu coração seja tão imperceptível que você não enxergue. Porque você não tem maturidade espiritual para enxergar. Você não tem gratidão para enxergar. Que lá na frente você vai ver o resultado. Mas você confia, você permanece. E eu continuo não porque eu vejo. Eu continuo porque eu confio, porque eu creio naquilo que não vejo. Naquilo que não sinto. Eu creio na sua ordem, eu creio na sua palavra, eu creio no Evangelho. É diferente. Veja que o que Abraão está recebendo aqui é um chamado que nós recebemos para o Evangelho. É justamente isso. Verso 2, irmãos. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Farei de ti uma grande nação. Quando Deus o tirou do seu próprio povo, prometeu fazer dele a cabeça de outro, e ele o fez deixar de ser um ramo de um jambuzeiro para fazer dele a raiz de uma boa oliveira. Esta promessa foi um grande alívio à apreensão de Abraão, pois ele não tinha filhos, mas ao mesmo tempo, um teste para sua fé. Você sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Porque eu vou te fazer de ti, uma grande nação. Aí ele olha para Sarai, estéril. Com um casamento monogâmico, até então. E aí? É pela fé ou é pela vista? Você confia em tudo que Cristo nos promete? Ou você tem procurado coisas à vista? Um grande teste para a fé de Abraão, pois sua esposa tinha sido estéril por muito tempo, de modo que, se ele cresce, isso seria contra as esperanças. E se sua fé deveria estar edificada exclusivamente sobre aquele poder que de pedras pode suscitar filhos a Abraão. Ele tem que crer nessas palavras. E, amados, a sua jornada cristã, se você caminhar a fim de encontrar coisas aparentes, você vai esmorecer. Porque a essência da fé de Hebreus 11, verso 1, é continuar crendo naquilo que não vemos. É continuar tendo esperança. Pare de querer ter resultados. E que esse pensamento pragmático. Abraão tem o que para se apegar aqui do que está à vista? O que ele tem? Me responda. O que ele pode ver a não ser a palavra de Deus?
Você não está caminhando pela fé, por isso que você está fraco. Você está aí moribundo porque está querendo ver as coisas, porque está querendo sentir as coisas. Olha para aquilo que Deus está fazendo com Abraão, que é justamente o que o Evangelho nos chama. Continuar em uma caminhada santa, continuar andando, caminhando e confiando em Cristo, sem sentir, sem ver. Orar sem sentir, sem ver. Ir para a igreja sem sentir, sem ver. Mas continuando confiante naquilo que Cristo me diz. É isso. É isso que Abraão está mostrando. E pensar que nós somos uma grande nação. Que essas promessas se cumprirão em Cristo. Paulo dá um vislumbre dessa segunda volta do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Pois dada a ordem como a voz de um arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É muitos. Aqui está a nação. Aqui está a nação de Abraão. Veja, farei. Deus diz farei. A palavra hebraica aqui é trabalhar, fabricar, produzir. Quem irá realizar isto é o próprio Deus. Ou Abraão olhava para aquele que é o agente da ação, porque o verbo é um verbo cal, e perceba, imperfeito. O tempo imperfeito retrata uma ação como um evento único. O imperfeito descreve como um processo. Tá? Então, em vez de retratar como uma ação única, aqui este farei é um processo contínuo. Deus, então, está ainda produzindo esta grande nação. Como se Israel já teve o seu ponto em Cristo? Espiritualmente. Isso mostra para nós que essa grande nação vai além do próprio Israel. Vai além. Isto é um Israel físico, um Israel espiritual. Devemos enfatizar a promessa de Abraão, cuja esposa era estéril e viria a ser uma grande nação. Se Abraão não dependesse inteiramente da palavra de Deus, ele iria ruir, irmão. Teria por ali parado, embora percebesse a esterilidade da sua esposa, ele vislumbra o que é a esperança. A confiança na palavra de Deus gera esperança em nossos corações. Aquela grande nação que é prometida pela palavra de Deus, ele consegue visualizar pelos olhos da fé. E não é Sarai do seu lado, estéril, que iria trazer uma prova contrária disso, pelo contrário. Nesse versículo, como muitos outros, amados, essa minha nação é tomada como uma expressão de honra, tá? Que vem do hebraico goi, uma honra. Veja, Isaías 51:2 fala sobre o cumprimento desta promessa, que fisicamente Israel se tornou uma grande nação. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Ainda em Isaías 53:10-11, veja, sobre Cristo, correto? Isaías 53 fala sobre quem? Sobre Cristo, lemos na ceia. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole. Uma prole. E prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua vida. Existe uma prole, existe uma nação de Israel. E Gálatas 3, versos 6-7, veja o caráter espiritual desta promessa. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Isso é físico ou espiritual? Espiritual. Caráter ambíguo da promessa abraâmica. Tá? Os que são da fé é os que são filhos de Abraão. É isso que Deus visa como uma nação abençoada,
É isso que Deus visa, e aqui estamos nós, como prole de Cristo, a prole espiritual. E diz: abençoar-te-ei, não apenas bênçãos temporais, mas principalmente com espirituais, já que Abraão em pessoa não tinha parte na terra de Canaã, até com a adoção de filhos e amizade com Deus, com justificação pela justiça imputada de Cristo, que bem-aventurança veio por ele quando o incircunciso, com uma grande medida de fé, e todas as outras graças, com a santificação do Espírito, o aumento dele até a perfeição, e com glória e felicidade eternas, um direito, um título e idoneidade para ele e plena posse dele. É uma bênção. Abençoar-te-ei. A palavra abençoar aqui é um ato também que pode ser traduzido como se ajoelhar, né? Um ato de adoração. Mas como parte de Deus para o indivíduo, é o inverso, né? É Deus contemplando, abençoando. É como se ele estivesse entregando um presente. O verbo aqui é um verbo piel. O verbo piel no hebraico expressa uma ação simples, mas é uma ação intensiva e resultativa, causativa, ou seja, esta ação vem em consequência daquilo que foi gerado anteriormente. E o que foi gerado anteriormente? Deus se apresentou a Abraão, nasceu de novo Abraão, num chamado eficaz, ele emite a ordem, Abraão sai, como vemos na sequência do texto, e a consequência de estarmos com ele, andando com ele, é de sermos abençoados. E talvez a bênção não seja aquilo que você queira ver, porque o nosso tesouro está escondido em Cristo nas regiões celestes. É ali que nós fixamos nossos olhos. Nós somos herdeiros com Cristo, como diz Romanos 8,17. Põe para nós. Somos filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa é a herança. Essa é a bênção de Deus. E veja, a próxima promessa. E engrandecerei o teu nome. Ao deixar a terra, ele ali perdeu seu nome, correto? Perdeu a tribo, perdeu a sua identidade, perdeu a sua geografia local, perdeu tudo. É como se ele dissesse: não se preocupe com isso. Diz Deus: mas confie em mim. Eu lhe farei um nome maior do que pode ter tido ali. Não tendo filhos, ele temia não ter um nome. Mas Deus fará dele uma grande nação. E desta maneira lhe engrandecerá o seu grande nome. Observe que Deus é a fonte de honra e dele vem a promoção. Eu não posso gerar a minha própria honra. Eu não posso gerar a minha própria promoção como crente. Vem de Deus. E, amados, o nome dos crentes obedientes certamente serão celebrados e engrandecidos. O melhor testemunho é aquele que os antigos alcançaram pela fé, como nós vimos lá em Hebreus. O testemunho que eles alcançaram pela fé. E sabe qual é a maior honraria de ter um nome conhecido? É de quando Cristo olhar para você e vai falar: eu te conheço. Venha, entre para o meu gozo. Diferentemente daqueles hipócritas que vivem para si mesmo, buscando as suas honrarias, que naquele grande dia ele vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Essa é a maior honra. E é isso que Abraão está recebendo de Deus. É isso que nós crentes devemos colocar nos nossos corações, irmãos. Essa promessa, amados, é um juramento divino, que também é dado a Davi, que é dado aqui a Abraão. Veja, por exemplo, amados, João 8, verso 37 a 39, que fala sobre a descendência física, né, de Abraão, que os judeus tinham um nome, né? Não, nós somos filhos de Abraão. Né? Mas veja o caráter ambíguo.
como que essa descendência física visava uma descendência espiritual, tá? Que não são a mesma coisa. Põe lá João 8. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, Cristo fala para aqueles fariseus. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E aí você põe para mim lá no verso 53 agora. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? E ele é maior. Assim como ele é maior do que Salomão. Põe lá em Mateus 12, 42. Onde ele diz, a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração. E ele está falando aos judeus. A própria descendência física de Abraão. E a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que o próprio Salomão. Amados, a genealogia de Mateus 1:1 coloca já isso para nós. Olha só. Olha para que serviu a genealogia física, Israel físico. Registra a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para quê? Visava uma descendência espiritual. Tanto que Gálatas, como vimos, os filhos de Abraão são aqueles que são da fé. E se tu uma bênção, diz aí para encerrar o verso 2. Isto é, a sua felicidade será um exemplo de felicidade. De modo que aqueles que quiserem abençoar seus amigos, bastará rogar a Deus que os faça como Abraão. Observe que a maneira como Deus lida com os crentes é tão gentil, graciosa, que não precisamos desejar, nem a nós mesmos, nem a nossos amigos, melhor tratamento que este. Ter Deus como amigo, e Abraão foi tido como amigo de Deus, é a bênção suficiente. Abraão foi feliz com Deus. Tanto que, põe João 8 aí para mim, 58. Olha a alegria de Abraão. É lindo esse texto, eu gosto muito desse texto de João 8. Veja. É o 58, onde ele se alegrou ao ver Cristo, o dia de Cristo. Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Vai seguindo. Então eles apanharam pedras. Não é esse não, filho. É o 56, isso. Um pouco antes. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, olha lá, alegrou-se, exultou, porque veria o meu dia. Ele o viu. Gente, ele viu. Abraão, nos primórdios da história dos patriarcas, ele viu o dia de Cristo. Ele o viu e alegrou-se. Olha um texto bom para você falar com um judeu. Abraão viu e alegrou-se com o dia de Cristo. Esta, amado, é a quarta promessa embutida aqui no pacto abraâmico. Verso 3 e último. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós encontramos outra tríade, né? Tríade que eu falo é um conjunto de 3, tá? Explica como Abraão alcançará a bênção para outros. As promessas são expressas explicitamente como ações do Senhor, tanto que eu coloquei para o Senhor, eu farei, abençoarei, tudo parte de Deus. O versículo no contexto indica que o Senhor, e não Abraão, é o dispensador da bênção para as nações. Abraão não tem direito exclusivo da bênção de Deus. Pelo contrário, Deus tem direito exclusivo sobre Abraão e sobre todos aqueles que se submetem ao seu Deus. Então veja, abençoarei os que te abençoarem. Aqui se manifesta a extraordinária bondade de Deus, em que de modo familiar ele faz aliança com Abraão e também com os homens, como os homens costumam fazer com seus companheiros. Pois esta é a forma costumeira de alianças entre reis, para que você entenda, né? Abençoarei o que te abençoarem. Por quê? Quando os reis fazem alianças,
eles prometem mutuamente ter os mesmos inimigos, correto? Eu vou pleitear a sua causa, estarei com você, o seu inimigo é o meu inimigo, tá? Então nós estaremos juntos. Certamente este é um inestimável penhor, especial de amor, que Deus de tal modo tenha se condescendido por amor a nós. Pois embora que ele se dirija a um único homem, veja, em outros lugares ele declara a mesma afeição para com seu povo fiel. O que Cristo diz em João capítulo 10? Que as ovelhas, ninguém pode tomar as suas ovelhas de sua mão. Que este pacto feito com Abraão apontava para o pacto que foi feito com Cristo. Que o pacto com Cristo é tão perfeito quanto. Amados, Cristo nos guarda, nos preserva e nos ama e nos abençoa. Deus de tal modo nos abraça com seu favor, que abençoará nossos amigos e tomará vingança dos nossos inimigos. Isto criou um tipo de aliança que é tanto ofensiva quanto defensiva. É o que Martim Lutero diz: castelo forte é o nosso Deus. O que um castelo proporciona para quem está lá abrigado? O castelo tem os seus canhões, os seus arqueiros prontos para poder repelir o inimigo? O castelo traz segurança e defende o que são seus? Sim. Castelo forte é o nosso Deus. Por quê? Por causa disso aqui. Abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Ele promete manifestar-se contra os seus inimigos. Estes são aqueles que odiavam e amaldiçoavam o próprio Abraão. Mas embora suas maldições infundadas não possam ferir Abraão, a justa maldição de Deus certamente os dominará e arruinará. Para exemplificar isso, eu peguei um texto de Números 24, nós lemos ontem o 22, se não me engano, né? Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel, e você viu o que foi dito a ele? Como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Está aqui, ó, o porquê. Está aqui o porquê. Está aqui o porquê. A nossa justiça provém de Deus, irmãos. Por isso que nós não precisamos responder à ofensa pela nossa fé. Por isso que Cristo fala que pela nossa fé ofereçamos o outro lado. Porque quem promete nos vingar e estabelecer a nossa justiça é o próprio Deus. Não se esqueçam que nós estamos sobre um pacto que é tanto defensivo como ofensivo. E guarde em Cristo, no poder da sua ira, como cantamos no Salmo 50, né? Como refletimos, melhor dizendo, ele é quem julgará os povos e as nações. E ele disse que nós seríamos perseguidos, né? As pessoas nos odiariam como odiou a ele. E é nesse sentido que ele fala amaldiçoar, tá? Existe maior maldição do que ser apartado de Cristo na eternidade? E em ti, veja, aqui é cabal. Aqui é cabal. Como isso tem um caráter espiritual. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que coroou todas as demais. A sua família está em Cristo? Ó, por quê? Aonde iniciou? Quem iniciou? E o que ele fez? Tudo visava um propósito redentivo. Ele é uma bênção familiar. Por ele vem a salvação à casa. Quando contarmos as bênçãos das nossas famílias, devemos colocar Cristo em primeiro lugar, como a bênção das bênçãos. É uma grande honra relacionar-se com Cristo. O fato de que o Messias seria o fruto dos seus ombros engrandeceu o nome de Abraão. Cristo é fruto dos ombros em uma genealogia de Abraão. Se nós conhecemos o cristianismo hoje, ele passou aqui por Abraão. Por isso que o nome de Abraão é conhecido. Por isso que o nome dele é conhecido por causa de Cristo. E em Cristo as famílias são abençoadas. Abraão é o veículo da dádiva divina para as nações. Que honra! Isso sugere que o plano específico é previsto para a bênção sobre as nações. O significado reflexivo neste caso,
O patriarca é um exemplo motivador de fé, não o canal exclusivo, porque o canal exclusivo é Cristo, sobre essas bênçãos, sobre as famílias. A tradução passiva é provavelmente a que melhor se adapta ao contexto da passagem. Uma vez que Deus é a fonte, e ele diz, eu farei, correto? E Abraão, na nossa análise, é o canal, tu serás uma bênção, ou seja, foi um meio para que viesse Cristo. Os apóstolos da igreja consideram como destinatários das promessas feitas a Abraão. Primeiro o judeu e depois o gentil. Veja em Atos 3, 25 e 26, o que Pedro diz. A visão apostólica sobre o evangelho. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui já é uma era, amados, messiânica, apostólica. E em Gálatas 3, o apóstolo Paulo, e eu encerro com essas palavras, 28 e 29. Gálatas 3, 28 e 29. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não tem mais descendência física, mas existe apenas aqueles que são um em Cristo. E o propósito dessa nação e essa semente numerosa era justamente para que viesse o Redentor. Mas o Redentor já veio, já morreu e já consumou a sua obra redentiva. E agora existe só uma família, a espiritual. E essa é pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que só admitimos na igreja e no batismo aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Este é o sinal da família de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Que assim nós venhamos a crescer. E este é o pacto abraâmico. Amém, meus irmãos? Vamos orar?